Um certo novo filme vem chacoalhando a indústria e com muitas pessoas o acusando de blasfemo. Mas afinal, será que ele é blasfemo mesmo? Eu sou o cara da cultura e aí que vem minha crítica de Imaculada. Esse filme tão polêmico está sendo tão discutido atualmente. Imaculada é o novo filme de terror do momento que acompanha a história de Cecília, uma nova irmã de uma nova igreja que passa a tentar ser freira enquanto é coagida por certas coisas ou pessoas em certas ocasiões, levando a uma série de situações estranhas. Além disso, ela passa a perceber que está ficando grávida, mas nunca copulou com alguém. O que será que está acontecendo com Cecília e sua trajetória? Imaculada é o novo terror do momento. Muitas pessoas estão acusando o filme de blasfemo. E afinal, será que ele é isso mesmo? Será que não é? O que será que é esse filme novo do momento que vem causando certo estardalhaço em certas páginas, tanto do Twitter quanto críticas no YouTube, entre muitos outros? O filme acompanha essa irmã Cecília que passa por uma série de mal-bocados e esses mal-bocados têm uma forma incrível. Apesar do filme não ter tanto conteúdo quanto se espera de um filme de terror nessa pegada pós-terror, afinal o marketing desse filme foi feito nessa pegada pós-terror, mas eu diria que é completamente errôneo e eu quebrei muitas expectativas ao assistir o filme, porque não é terror psicológico, como dizem. Tem certos pitadas de terror psicológico, mas vai muito além disso. O filme ele acaba por ser essa história da irmã Cecília enfrentando essas dificuldades e justamente por ter esse ambiente católico foi acusado de muitas coisas como blasfemo. Mas a forma desse filme, apesar do conteúdo não falar tanto e ser uma história bem convencional de freiras, como eu já estava falando, a forma desse filme é o que conta. Eu diria que o filme tem uma forma incrível e que me lembra muito uma série de filmes de meu gosto, como Bebê de Rosemary, entre muitos outros. Isso porque o filme faz algo que eu gosto bastante. Além de misturar gêneros com certas cenas que lembram um giallo, tanto pelo seu uso de cores vermelho muito nítido e uma quebra de padrões da realidade, assim como o giallo faz, bem maneirista e que foge da realidade padrão e normativa, o filme também se esgueira em um terror psicológico em certas partes. E ele acaba por ser algo bem interessante pra mim. Filmes de terror, pra mim, eles têm que condicionar esse terror de diversas formas. E é o que Imaculada faz. No final de Imaculada, tudo que ataca a irmã Cecília ataca o espectador tanto por ser paranormal, psicológico ou um giallo. Tudo ataca o espectador. As pessoas atrás de Cecília não são confiáveis. É, essa gravidez não é confiável. E nada nesse filme é confiável. A própria psique de Cecília não é confiável. Tudo ataca Cecília e o espectador. E isso foi uma das principais coisas que eu gostei do longa, a forma como a história percorre. Afinal, uma história bem convencional. Uma freira fica grávida e vai ser sobre como ocorreu essa gravidez. É basicamente o bebê de Rosemary em conteúdo, só que em um convento. E tentando estabelecer o que aconteceu para que esse bebê nascesse. E sendo bem convencional, em um nicho bem explorado até, tanto que tem uma série de gêneros lá pelos anos 60, 70, chamado Nunsploitation, que é o terror de freiras, né? A exploração das tramas de terror sobre freiras. Então acaba por ser batido em conteúdo, mas em forma realmente me deixou perplexo. Essa perplexidade foi gerada através de diversos recursos que são utilizados pela essa forma como a história é induzida ao público.
e um dos principais sendo a fotografia. Apesar de usar certos tons cinzas ao retratar a realidade, ao ter esse escape da realidade e escape do condicionamento do invólucro, do pensamento humano, o filme acaba por ser incrível, porque tudo que é ressoado através da falta de sanidade momentânea dos acontecimentos do longa é através da fotografia. Se há uma cena em que a realidade não está em voga, o filme se utiliza de tons nunca antes exercidos. Tanto que no final, o filme, que era todo acinzentado, passa por um tom de azul escuro, bem interessante. E também passa por um breu junto de um amarelo incessante. Eu acho que ele consegue captar os sentimentos de Cecília através da fotografia. Tudo é reduzido pela fotografia. Há uma cena em que não dá para saber se tudo que acontece nela é real. É uma cena de tortura em que Cecília tem uma pessoa a qual ela gosta bastante, mas ela a encontra de noite e está sendo torturada por uma série de freiras remetendo a um giallo. Elas são vestidas exatamente como um vilão de giallo, torturando essa pessoa a qual Cecília gosta bastante. Essa cena destoa na fotografia completamente do resto. Eu se usa de um breu e de um contraste quase pitoresco que é distante dessa fotografia somente acinzentada e me fascinou bastante ao assistir o filme. Eu acho que a fotografia desse filme funciona muito bem junto com sua paleta de cor, que realmente destaca muita beleza. No terror há muita beleza, e esse filme eu acho que conseguiu explorar bastante essa beleza que há no terror. Afinal, o terror pode ser belo. Não é porque o terror foi feito para assustar que não há beleza nele. O próprio gênero giallo, o qual o filme remete bastante, dita muitas coisas sobre esse terror belo. É que, diferentemente de um filme genérico ultimamente, como Annabelle, etc., esse filme tem um trabalho artístico muito grande o representando. Não só isso, mas Sydney Sweeney também está muito bem no papel dela. Ela consegue passar justamente ao espectador uma série de conflitos da própria protagonista. Uma protagonista que tem muita fé e que acredita em Deus, mas não necessariamente acredita naqueles que a regem como um âmbito social, ou seja, padres, suas irmãs e todos aqueles que falam com ela, ela não necessariamente acredita. Então ela acaba por ser mais uma representação dessa bondade dos crentes em Deus, daqueles verdadeiros que creem em Deus, não somente daqueles que estão em busca de algo através da religião, mas aqueles que creem em Deus. E a irmã Cecília é a representação disso. E a Sydney Sweeney, ao atuar, diferentemente de todas as outras produções cinematográficas dela, de forma inocente e preocupada com os âmbitos ao seu redor, somente se quebrando mais ao final, mas mantendo suas convicções, ela acaba por ser um espetáculo em atuação e que realmente acho que é condizente com o filme. Afinal, a questão que eu vou tocar agora é que não, o filme está muito longe de ser blasfemo, na minha opinião, bem longe mesmo, porque o filme, apesar de ter esse tom que constantemente fere a própria Cecília, e não só Cecília, essa ambientação em monastérios católicos e essa falta de respeito àqueles que Cecília convive com, né, todos os padres e todas as pessoas que regem essa igreja, o filme é muito do oposto do que isso. Isso porque as pessoas ultimamente avaliam o conteúdo e não a forma como o filme dispõe esse conteúdo. Apesar do filme ter muita violência e muita violência contra padres até e freiras, violência brutal mesmo, como derramamento de sangue, eh, várias línguas sendo cortadas, por incrível que pareça,
quebras de ossos que nem ao final ditam algo. É uma quebra de osso inicialmente que no final nem faz sentido, mas não importa, porque o que importa é a forma como o filme dispõe. E ao fazer esse tom lúdico, o filme realmente entra na mente de Cecília. E através da forma, se compreende que Cecília, apesar de acreditar em Deus e realmente ao final ser guiada por Deus, ela não acredita que pessoas podem tentar tomar o trabalho dele. Assim como os padres e todos aqueles que a regem estão fazendo. Afinal, Cecília é uma temente a Deus, mas não tenta pegar e tomar o seu trabalho, diferentemente daqueles que a regem de toda aquela sociedade. Ou seja, é um filme, na verdade, oposto. É um filme bem, eu diria que conservador e moralista. Por incrível que pareça, mesmo com a quantidade enorme de violência, ele acaba por ser assim. Afinal, os filmes do José Mujica Marins, né, famoso Zé do Caixão, eles, apesar de serem terror e apesar de no conteúdo poder parecer algo como blasfemo, na verdade são opostos em forma. Afinal, o filme de Mojica Marins, os filmes geralmente abordam a questão de uma pessoa que comete certos atos e eles são julgados como errados pela sociedade e no final as forças sobrenaturais tomam conta dessa pessoa que é julgada como errada, assim como Imaculada. Imaculada mostra uma pessoa que crê em Deus e que não acha que mortais podem fazer o trabalho do mesmo. E ao esses mortais tentarem fazer, eles são quebrados pelo sentimento de desesperança deles próprios. Então acaba por ser um filme, na verdade, bem cristão, diferentemente do que muitos estão falando. Cristão em forma. Claro, apesar do conteúdo parecer extremamente gráfico, e não só parecer ser gráfico, ele acaba por ser um filme que aborda os crentes e fiéis tentando tomar a religião para si. E não ser um filme contra isso. Quer dizer, é um filme contra essa tomada de decisão por parte dos fiéis, mas é um filme contra os fiéis justamente serem essa tomada de ações de Deus, eu diria. Então acaba por ser um filme que apoia esse cristianismo e essa fé em Deus, por incrível que pareça, mesmo com essas quantidades recheadas de sangue, entre muitas outras coisas. Por essa conciliação de forma e conteúdo, e a forma como eu disponho esse conteúdo sendo extremamente brilhante e bem original, que realmente me fascinou o cinema pelas diversas formas como é abordado, indo de jumpscares até diálogos e sobrenaturais e psicológicos, né? Todos esses tipos de terror. E justamente por esse toque mais moralista, o qual eu gosto bastante, aquele toque que, apesar de parecer dizer algo com seu conteúdo, diz outra coisa ao se dispor a forma, como assim como José Mojica Marins faz. Eu acho que Imaculada é um dos grandes filmes dos últimos tempos e infelizmente está sendo muito, eu diria que criticado por diversas pessoas e pelos motivos errados. Apesar de ser sim um filme que o conteúdo ele não é tão importante, a forma como ele dispõe é incrível e eu gostei bastante. Não só a forma, mas também toda a mensagem e tudo que está por trás do filme. Eu gostei bastante por esse moralismo, entre muitas outras coisas. Então, para Imaculada, nota 8,5 de 10. Uma nota condizente com esse filme, um dos meus favoritos do ano até agora, e um dos grandes terrores do ano também. Não esperava que iria ser tão bom. Fiquei surpreso ao final, porque eu esperava algo completamente diferente. Esperava algo muito mais psicológico e o filme quebra com essas expectativas logo nos primeiros 30 minutos. Apesar de ter essas sequências psicológicas, como eu já falei, ao redor dessa crítica. É um filme que usa o terror da forma de todos os meios possíveis, através da psique de Cecília,
para aterrorizar o espectador. E eu acho isso fascinante, não só isso, como essa mensagem moralista. Mas e aí, gostou do vídeo? Vai assistir o filme? Então se inscreva, curta, compartilhe. Eu sou o cara da cultura e tchau!